Olá, seja bem-vindo a mais uma análise focada. Hoje a gente vai mergulhar no material do CoinMarketCap.com, um nome bem conhecido, né? Para quem acompanha esse mundo das criptomoedas. Exato. É um dos maiores, mais conhecidos agregadores de dados de criptoativos no mundo todo. Foi fundado, olha só, lá em maio de 2013, pelo Brennan Chess, como a nossa fonte aqui menciona. E a nossa ideia aqui hoje não é dar aula de cripto do zero, sabe? É mais pegar os dados, as definições que essa fonte que a gente tem em mãos nos dá, tentar entender como o CoinMarketCap organiza tudo isso, né? Como eles apresentam esse mercado que é super complexo e tirar os pontos mais importantes dessa, digamos, fotografia específica que a gente tem. Basicamente, como eles ajudam a gente a navegar nesse mar de informação. E é uma tarefa importante, viu? Segundo o próprio CoinMarketCap, na informação que a gente analisou, o propósito deles é ser a principal referência online para dados de mercado cripto. E eles prezam, sim, por informação precisa, atualizada e imparcial. Certo. Eles até dizem textualmente que não manipulam dados para encaixar em alguma narrativa específica. Ok, bom. Então, partindo do princípio que quem está ouvindo já tem uma ideia do que é o CoinMarketCap, aquele painelzão de preços e dados, vamos focar mais no como eles fazem isso, segundo a nossa fonte. O que essa fonte revela aí da cozinha deles? Olha, a fonte detalha um pouco a metodologia deles. Para chegar nos preços, eles agregam dados de várias exchanges, que são as plataformas onde o pessoal negocia, né? Sei. E aí eles padronizam tudo convertendo para dólar americano, USD. O que já deve ser um desafio e tanto, né? Considerando a variedade de fontes, as pequenas diferenças de preço que podem acontecer a cada segundo. Com certeza. E aquelas capitalizações de mercado gigantes que a gente vê lá no topo, falando em trilhões. Como é que a fonte diz que eles chegam nesses números? Então, a fórmula que está descrita lá é multiplicar o chamado suprimento circulante de um ativo pelo preço de referência dele. Suprimento circulante. Seria o quê? O total de moedas que está na mão do público. Isso, a quantidade daquele criptoativo que está, efetivamente disponível no mercado, circulando. E a capitalização de mercado total, aquele número enorme que geralmente está em destaque no site, é a soma das capitalizações individuais de todos os ativos que eles listam lá. Entendi. Então é uma métrica que eles constroem, né? Uma tentativa de dar uma dimensão para o tamanho de cada projeto e do mercado como um todo de forma comparável. Exatamente, é uma forma de tentar criar um padrão para comparar coisas num ecossistema que é super descentralizado, muito diverso. O interessante aqui, sabe, é pensar nas implicações disso. Como assim? Quando eles apresentam os dados de um certo jeito, mesmo que a intenção seja só informar, eles acabam, de certa forma, ajudando a moldar como a gente percebe o mercado, né? Faz sentido. E a abrangência disso tudo. Como eles decidem o que entra e o que fica de fora dessa lista imensa? A fonte fala algo sobre isso? Sim, a fonte menciona um processo de verificação para listar novos ativos, o que dá a entender que tem algum critério ali de qualidade, de relevância, né? Mas eles também falam de uma ferramenta chamada DexScan. Essa ferramenta parece funcionar de um jeito mais automático, listando tokens que ainda não passaram por essa verificação, sabe? Rastreando os dados direto das blockchains. DexScan. Imagino que seja tipo Decentralized Exchange Scanner, um rastreador de exchanges descentralizadas. Provavelmente. A fonte diz que esse DexScan rastreia dados on-chain de mais de 70 das principais blockchains. E que isso, segundo eles, cobriria mais de 97% de todos os tokens que existem nessas redes. Nossa! Isso dá uma ideia do tamanho da coisa, né? Eles estimam, na fonte, que existam mais de 2 milhões de pares de negociação diferentes no mercado cripto global. 2 milhões de pares. Caramba! É um número que ajuda a gente a visualizar a complexidade que está por trás daquela lista de preços que parece tão simples, né? Pois é. E quem é que consome esses dados todos? É só o curioso, o entusiasta? A fonte faz uma distinção para o visitante casual, que entra ali para dar uma olhada, os gráficos, as informações básicas são de graça. Ok. Mas eles mencionam uma API paga, que é uma interface de programação de aplicativos.
Essa API oferece acesso a dados mais profundos, históricos também. Ah, para uso profissional, então. Exato. Essa API seria usada por traders profissionais, instituições financeiras, grandes players do mercado global que precisam de dados mais detalhados, mais confiáveis para suas operações, sabe? Entendi. Então tem todo um negócio de dados bem robusto por trás daquela interface pública que a gente vê. A fonte também falou que eles dão dados sobre traders de sucesso e tendências. É isso? Isso. A fonte cita que eles oferecem informações sobre quais criptos e quais pares de negociação nas exchanges descentralizadas, as DEX, estão, bombando, sabe? Ou sendo mais negociados. Ah, interessante. De comportamento do mercado. Ok. Acho que entendemos melhor a máquina por trás dos números. Agora vamos dar uma olhada na fotografia do mercado que a nossa fonte capturou. Quais eram os grandes números naquele momento específico que eles registraram? Olha, no instante em que os dados da fonte foram coletados, a capitalização de mercado global estava em 3,67 trilhões de dólares. É um número bem expressivo. 3,67 trilhões. Uau! Pois é, mas segundo a própria fonte, esse valor tinha tido uma queda de 2,07% no dia anterior. O que já mostra bem a volatilidade, né? Que é super característica desse mercado. Verdade. E o volume de negociação? Alguma coisa sobre a atividade do mercado naquele momento? O volume total negociado nas 24 horas antes da captura foi de 175,04 bilhões de dólares. E esse volume representava um aumento de 13,14% em relação ao período anterior. Ah, então peraí. Mesmo com a capitalização geral caindo um pouco, o volume de negociação estava em alta. Exatamente, ou seja, o pessoal estava negociando bastante, mesmo com o valor total do mercado tendo recuado um pouco naquele dia específico. Interessante. E dentro desse volume todo, a fonte destaca alguma coisa em particular? Sim, 2 pontos que chamam bastante a atenção nos dados da fonte. Primeiro, o volume em DeFi, que são as finanças descentralizadas. Era de 32,39 bilhões, o que dava uns 18,5% do volume total. Ok, quase um quinto do volume em DeFi. E o segundo ponto? O segundo, e talvez o mais curioso naquele momento, era o volume das stablecoins. Ah, as moedas estáveis, né? Que geralmente seguem o dólar. O que a fonte dizia sobre elas? Então, o volume de negociação de stablecoins chegou a 173,83 bilhões de dólares. Agora compara isso com o volume total, que foi de 175,04 bilhões. Espera aí. 173 bi em stablecoins, de um total de 175. Isso quer dizer que as stablecoins foram tipo 99,31% de todo o volume negociado no mercado cripto naquelas 24 horas? É isso mesmo, segundo esses dados? É um número altíssimo, né? Realmente impressionante. E vale a pena a gente pensar um pouco no que isso pode sugerir, claro, só com base nesses dados que a gente tem. Pois é. O que isso poderia indicar? Uma concentração tão grande assim em stablecoins poderia indicar, por exemplo, uma forte busca por segurança, sabe? Talvez os investidores estivessem tirando dinheiro de ativos mais voláteis e colocando em stablecoins como um refúgio temporário. Esperando para ver o que ia acontecer, talvez? Ou protegendo o capital mesmo? Exato. Ou talvez, como você disse, se preparando para comprar outros ativos se os preços caíssem mais, né? É uma possibilidade. As stablecoins funcionam muito como a base para várias negociações dentro do mundo cripto. Então, um volume tão alto nelas pode significar muita gente ali na margem, com o dinheiro digital estável, pronto para ser usado. Faz sentido. E tem outro dado da fonte que pode ajudar a gente a ler esse cenário. A dominância do Bitcoin. Certo. Aquela porcentagem do valor total do mercado que está concentrada só no Bitcoin. Qual era o valor na fonte? Estava em 59,0%, com um pequeno aumento de 0,12% no dia. Historicamente, quando a dominância do Bitcoin está alta, especialmente em momentos de mais incerteza no mercado,
Alguns analistas interpretam isso como um movimento de fuga para a qualidade dentro do próprio universo cripto. O pessoal prefere ir para o ativo mais antigo, mais estabelecido, em vez das alternativas às altcoins. Isso, pelo menos é uma interpretação comum. Então, conectar esse dado da dominância do Bitcoin com o volume altíssimo de stablecoins pode pintar um quadro de cautela naquele momento específico, sabe? Interessante essa conexão. E para a gente ter uma noção de escala, a fonte trazia o top 10 daquele momento. Quem estava lá? Sim. A lista tinha, claro, Bitcoin, BTC e Ethereum, ETH, na frente. Depois vinha Tether, o USDT, que é uma stablecoin, a BNB, XRP, Solana, SOL, USDC, outra stablecoin importante, TRX, Dogecoin, Doge e Cardano, ADA. Uma mistura, então, plataformas de contrato inteligente, moedas mais antigas, as stablecoins bem posicionadas. Exatamente, bem variado. E os valores, só para a gente ter uma referência daquele instante que a fonte capturou. Olha, naquele momento exato, a fonte registrava o Bitcoin a $108.713,24, com uma capitalização de mercado de 2,17 trilhões de dólares. Quase $109 mil por Bitcoin. E o Ethereum estava cotado a $3.884,77, com uma capitalização de 468,89 bilhões. São números realmente grandes, né? Mas é super importante reforçar, isso é um retrato de um instante. A velocidade com que isso muda é, uma das coisas mais marcantes desse mercado. Totalmente. E para conseguir navegar nisso tudo, entender a linguagem é chave, né? A fonte que a gente tem ajuda com definições de alguns termos importantes que até já apareceram aqui. Vamos repassar rapidinho, focando no que a fonte define. Começando por altcoin. A definição na fonte é bem direta. Qualquer criptomoeda que foi lançada depois do Bitcoin. Simples assim. Exemplo que eles citam é o Litecoin, que foi uma das primeiras alternativas que surgiu, com algumas modificações em relação ao código do Bitcoin. Para quem já acompanha, isso é o básico do básico, né? Mas a fonte formaliza ali a definição. Ok. E stablecoin, que teve aquele volume todo que a gente comentou. A fonte define elas como criptomoedas que têm o valor atrelado a outros ativos. Geralmente moedas fiduciárias, como o dólar americano, mas pode ser atrelada a outras moedas ou até mesmo outras criptos. E o objetivo? O objetivo principal, segundo a fonte, é diminuir a volatilidade. A gente viu o Tether, o USDT e o USDC ali no top 10, né? Ambas seguem o dólar. São bons exemplos dessa categoria. E a utilidade prática delas para transações ou como reserva temporária de valor fica bem clara pela definição e por aquele volume que a gente viu. Certo. Agora, um conceito tecnológico que é fundamental e que a fonte também aborda. Smart Contract, o contrato inteligente. Ah, sim. A fonte descreve eles como scripts, tipo pequenos programas de computador que rodam e executam tarefas com regras que já estão definidas antes, direto numa blockchain. Eles rodam sozinhos, então. Basicamente. Sim, quando as condições definidas são cumpridas. A fonte destaca a rede Ethereum como pioneira nisso. E aí a fonte faz uma conexão importante. São esses smart contracts que possibilitaram grande parte da inovação que a gente vê hoje no espaço cripto. Como que, por exemplo? A fonte cita diretamente as exchanges descentralizadas, as DEX, todo o ecossistema de finanças descentralizadas, o DeFi, as ofertas iniciais de moedas, ICOs, e outras aplicações. Fica bem claro pela descrição da fonte que os smart contracts são tipo a infraestrutura básica para muitas das funcionalidades e para o valor que circula nesse mercado. Vão muito além de só transferir moeda de um lado para o outro. Entendi. Falando em aplicações, a fonte define também os NFTs, os tokens não fungíveis. O que ela diz sobre eles? A definição na fonte é curiosa. Imagens multiuso armazenadas em blockchain. Imagens multiuso. Essa descrição de multiuso sugere que a aplicação vai além da arte digital, que foi o que deixou o termo famoso, né? A fonte menciona que eles podem funcionar como códigos QR,
como ingressos para eventos e por aí vai. Eles citam exemplos famosos de coleções? Sim, mencionam CryptoPunks e Bored Ape Yacht Club, que viraram super conhecidas. Inclusive o CoinMarketCap, como diz a fonte, lista coleções de NFTs e dados sobre as vendas deles, tratando como mais uma categoria de ativo para rastrear. Ah, legal. E a fonte também aponta o potencial dos NFTs para criar novos modelos de negócio na Web3? O que abre toda uma discussão interessante sobre propriedade digital, valor no mundo online. Com certeza. E ainda nessa onda de NFTs e games, a fonte fala alguma coisa sobre os tokens de jogos e aquele modelo Play to Earn, P2E ou GameFi? Fala assim, a fonte descreve essa categoria como uma combinação de várias tecnologias cripto juntas. Tem NFTs, que podem ser itens do jogo, personagens. Tem tokens cripto próprios do jogo, que funcionam como moeda interna ou recompensa. Tem elementos de DeFi, tipo a possibilidade de fazer staking desses tokens, e às vezes até componentes de metaverso. A ideia central que a fonte destaca é que os jogadores podem gerar receita jogando. Ganhar dinheiro jogando, basicamente. A fonte dá algum exemplo concreto disso? O exemplo que eles destacam é o Axie Infinity. A descrição na fonte até compara com Pokémon. Os jogadores colecionam criaturas NFT, que são os Axies, criam eles, batalham. Entendi. E a recompensa por jogar é um token chamado SLP, Smooth Love Potion, que tem valor no mercado. A fonte até ressalta um aspecto social bem interessante. Qual? A popularidade enorme que o Axie Infinity teve em países em desenvolvimento, como as Filipinas. Lá, a renda que as pessoas conseguiam com o jogo se tornou uma fonte importante para muitas famílias em certos períodos. Isso mostra como o GameFi pode ter impactos socioeconômicos reais, sabe? Conforme está descrito lá no material. Nossa, é uma conexão bem forte entre jogo e economia real mesmo. Para fechar essa parte de termos, um que tem feito muito barulho na ponte entre cripto e o mercado financeiro tradicional: ETFs. O que a fonte explica sobre eles? ETFs são os Exchange Traded Funds, né? Fundos negociados em bolsa. No contexto de cripto, a fonte explica que são fundos que investem diretamente nos criptoativos, mas as cotas desses fundos são negociadas em bolsas de valores normais, como se fossem ações. Ah, então facilita o acesso para quem já investe no mercado tradicional. Exato. E o marco importante que a fonte destaca foi a aprovação pela SEC, que é o órgão regulador do mercado de capitais lá dos Estados Unidos, de 11 ETFs de Bitcoin à vista, os chamados Spot ETFs, em janeiro de 2024. E qual a importância disso na visão da fonte? A fonte aponta que isso abriu as portas para o Bitcoin para investidores de varejo nos Estados Unidos através de um produto de investimento que eles já conhecem, que é regulado e está disponível nas corretoras tradicionais deles. Entendi. Isso é visto como um passo bem relevante para integrar mais as criptomoedas no sistema financeiro que já existe, né? Trazendo mais legitimidade e potencialmente mais capital para o mercado. Legal, cobrimos bastante coisa. Como o agregador funciona, um retrato do mercado naquele momento, as definições de tecnologias e conceitos-chave, tudo baseado no nosso material fonte. Mas tem um ponto que a própria fonte faz questão de deixar muito claro e que é crucial, né? Sim, tem uma declaração explícita lá na fonte, que é muito importante mesmo. O CoinMarketCap se posiciona estritamente como uma empresa de dados. Eles deixam bem claro que não oferecem aconselhamento financeiro ou de investimento. É aquele aviso legal padrão, mas a ênfase parece ser grande ali. Com certeza. E eles complementam essa mensagem, ainda segundo a fonte, lembrando que preços, rendimentos, valores de ativos financeiros flutuam o tempo todo. Claro. Qualquer capital que você investe está em risco e recomendam que se busque o aconselhamento de um profissional qualificado para tomar decisões de investimento pessoais. O que é interessante é que essa insistência na transparência sobre o papel deles, sabe? Eles se colocam como fornecedores de informação apenas. Exato. Eles fornecem os dados, as ferramentas para visualizar, mas a responsabilidade pela interpretação e pelas decisões financeiras é toda do usuário. Um ponto fundamental para quem usa a plataforma, sem dúvida. Bom, vamos tentar amarrar isso tudo então.
A gente percorreu a função, a metodologia do CoinMarketCap, como está descrito na fonte, né? Vimos como eles agregam e padronizam os dados. Analisamos aquele instantâneo do mercado com base nos números da fonte capitalização, volume, aquela questão curiosa da dominância das stablecoins daquele momento, a posição do Bitcoin. Isso. E desvendamos as definições que a fonte deu para conceitos como altcoin, stablecoin, smart contracts, NFTs, GameFi, P2E e os ETFs de cripto. E por fim, reforçamos muito esse aviso da fonte sobre a natureza puramente informativa deles. Foi uma exploração bem densa, né? Dos elementos que a fonte nos trouxe, ter acesso a esses dados organizados mesmo com todas as ressalvas que a gente tem que fazer, é sem dúvida valioso para tentar entender um pouquinho o panorama desse mercado que é tão dinâmico e às vezes parece até caótico. Então, o que a gente leva disso tudo? Talvez um entendimento um pouco mais crítico de como esses dados são construídos, como são apresentados, e um conjunto de conceitos básicos definidos pela fonte para ajudar a decifrar melhor as discussões, as notícias sobre cripto que a gente vê por aí. Exatamente isso, mas sempre com aquele lembrete essencial. Os dados são uma fotografia, né? Não são um filme completo. E o mercado cripto é famoso pela volatilidade. Então, o pensamento crítico, a consciência dos riscos, como a própria fonte adverte, são indispensáveis na hora de consumir essas informações. Perfeito. E para a gente encerrar, eu queria deixar uma provocação para a gente pensar um pouco, algo que meio que surge dessa nossa conversa sobre como o CoinMarketCap funciona. Manda. Considerando esse poder que eles têm de agregar, de padronizar, de apresentar um volume tão gigante de dados sobre um mercado que muda tão rápido e é tão complexo, até que ponto a própria forma como essa informação é organizada e mostrada, sabe? O design da informação, a hierarquia que eles dão, as métricas que eles escolhem destacar, até que ponto isso pode, mesmo que sutilmente, influenciar a percepção coletiva e o comportamento dos investidores, mesmo sem ter a intenção explícita de dar conselho. Fica aí a pergunta no ar. Excelente questão. É algo para a gente continuar pensando sobre essa relação entre dados, percepção e como os mercados funcionam. Muito bom. Agradeço a todos pela atenção nesta nossa análise focada nos dados e definições do CoinMarketCap. Até a próxima.